podia chamar ele aqui, trocar o produto dele? Caso lembra quando eu falei? A gente tem cada caso importante do que eles têm a dizer. Alguém quer pontuar? Quando a gente faz uma pesquisa como essa, a gente começa a olhar o que a gente pode evoluir. Tá? Uma das ferramentas do Customer Experience é o mapeamento de jornada. A gente vai ver ele daqui a pouco. Mas para fazer o mapeamento de jornada com maior assertividade, a gente precisa fazer a identificação da nossa persona. É a representação semi-fictícia dos nossos clientes reais. Então, ter em mente esse perfil proporciona uma maior assertividade na eficiência da comunicação, no tom de voz que a gente faz, que a gente tem com esse cliente. Às vezes, para fazer uma peça ou um criativo numa rede social, às vezes, para fazer o nosso mapeamento de jornada, mas às vezes, até para tratar o nosso cliente no dia a dia. É muito legal a gente identificar a persona. E persona é diferente de público-alvo. Público-alvo, pessoal, é um recorte demográfico, socioeconômico e comportamental de um grupo de clientes da nossa empresa ou de prospects da nossa empresa. Agora, a persona não. A persona, ela é algo muito mais personalizado. Enquanto a noção de público-alvo é mais generalista, pois considera dados comuns, o conceito de persona vai mais fundo ao trazer informações personalizadas do nosso consumidor. A persona, ela simboliza os consumidores em quantidades e comportamentos específicos. Então, elas ajudam a gente de uma forma muito mais personalizada, digamos assim, a tratar com um grupo de pessoas que representam os nossos consumidores. Quando a gente fala de público-alvo, a gente fala de olhar, de mapear essas pessoas através de sexo, idade, formação profissional, renda, classe social, localização, hábitos de consumo. Mas quando a gente fala de persona, a gente fala de olhar para a idade, cargo, hábitos, frustrações, desafios, hobbies, hábitos de compra, quais mídias elas preferem, quem os influencia, quais são as tecnologias que usam, onde eles buscam informações, critérios de decisão na hora de compra e o momento da jornada onde eles se encontram. Por quê? Por que eu estou colocando isso aqui? Porque, às vezes, a gente faz um mapeamento de jornada, o ideal, né? Algumas empresas, quando estão nascendo, a gente não consegue. Mas, para empresas que já existem, a gente faz um mapeamento de jornada para os nossos clientes encarteirados. Então, a gente manda uma pesquisa para essas pessoas, pede que elas respondam através desse tipo de dados que a gente vai pedir para elas, e aí a gente começa a mapeá-las. Então, elas já são clientes encarteirados. E lá, no questionário, a gente já vai colocar se você já é cliente, que tipo de produto você consome, e aí a gente vai saber em que ponto da jornada eles estão. Como eu já falei para vocês, a gente, brasileiro, não gosta de responder pesquisa, não é verdade? Pois é. Então, uma boa prática para se responder pesquisa, para o cliente responder pesquisa, é a gente oferecer algum mimo para ele, algum tipo de vantagem para ele. Então, o que você acha, por exemplo, de oferecer um desconto para ele? E aí você manda a pesquisa e fala para ele que se ele responder a pesquisa,
Se ele devolver essa pesquisa respondida, ele vai ter um desconto X no produto tal. Ou você vai mandar um produto X para ele ganhou um produtinho tal. Pessoal, tudo que está dentro do budget de vocês, que está dentro do orçamento, mas que você pode fazer para estimular a pessoa a responder essa pesquisa, porque ela vai ser de grande valia para você. Vale a pena esse investimento, tá? Quando a gente faz esse mapeamento, a gente consegue ter uma orientação, um resultado muito mais humanizado através de perguntas desse tipo. Então, por isso que a gente quer. Porque cada vez mais a gente está tratando com as pessoas numa comunicação muito mais humanizada. Vejam as redes sociais. Tem rede social que a gente entra que a gente não quer consumir. Por quê? Porque o tom de voz daquela empresa, porque o tom de voz daqueles criativos, daquelas peças, elas não se comunicam com a gente. Então, como que a sua persona ela aceita ser comunicada através das redes sociais? Você consegue descobrir através do mapeamento de persona, da identificação de persona. E ela vai ser muito útil também quando você vai lá na frente mapear a sua jornada, porque o mapeamento da jornada, ele trata de analisar os pontos de contato, a gente vai falar sobre isso, das personas. É a percepção do público. Então, não dá para a gente fazer isso de acordo com o que a gente acha. A gente tem que entender esse público para poder fazer com maior assertividade. Esse material é da RD Station e ele dá um bom norte para a gente da diferença do público-alvo. Olha como é que o público-alvo é. Homens e mulheres de 24 a 30 anos, solteiros, graduados em arquitetura, com renda mensal de R$ 3.500, pretendem aumentar sua capacidade profissional e gostam de viagem. Sua capacidade e gostam de viagem. A persona é diferente. A persona fala, Pedro Paulo tem 26 anos, é arquiteto, recém-formado, é autônomo, pensa em se desenvolver profissionalmente através de um mestrado fora do país, é solteiro e sempre quis fazer um intercâmbio. Está buscando uma agência que o ajude a encontrar lugares na Europa e que aceitem alunos estrangeiros. Percebem a diferença gritante entre um material e outro? Isso, turma, a gente só consegue com uma boa pesquisa de identificação de persona. E a gente precisa da colaboração do nosso cliente. O Outback, ele faz pesquisa dando mimo, dando desconto. Eles dão uma coca burra, eu acho, se eu não me engano. Eles dão algum tipo de prato se você fizer a devolutiva da pesquisa deles. Então, é muito bacana e é muito usado, tá? E como é que a gente elabora? A gente elabora através de questionário. A primeira coisa é definir um objetivo. Eu quero fazer essa criação, esse mapeamento de persona, essa identificação de persona, para criar uma jornada, para entender os resultados de um produto, para criar um conteúdo. E aí a gente usa estudos anteriores. Isso aí você usa para te ajudar. Você pode fazer a protopersona, turma. Protopersona é riquíssima. É simplesmente você chamar a turma, os seus funcionários de front, para eles te darem a percepção deles. A gente não pode usar isso sozinho, mas a gente pode usar junto com os questionários. E aí a gente vai mandar uma pesquisa para uma amostra e também vai entrevistar pessoalmente. Você vai selecionar lá uma galera do seu CRM, do seu sistema de gestão de clientes, vai selecionar pelo menos aí umas 15 pessoas e vai, ligar. Vamos ligar, vamos entrevistar. E, pessoal, é aquilo, tem que respeitar. Tem quem não queira, tá tudo bem, muito obrigada, não vai estragar insistindo com a pessoa. Seu fulano, dona fulana, tudo bem? Fulano, fulana. E aí, Elisângela, tudo bem? Será que você teria um tempinho para me responder uma pesquisa? Cara, agora eu estou ocupado. Ah, ocupada. Pô, não tem problema. Se você quiser, eu posso agendar com você. E aí você agenda para falar com aquela pessoa no melhor horário
para ela. Tem que ser estratégico, tem que ser educado, tem que ser simpático, mas é riquíssimo você observar pela voz, observar ali, deixa a pessoa falar. E ali você vai ter muitos dados para colocar naquele mesmo questionário que você vai enviar para a amostra. É bem enriquecedor. E aí, turma, eu trouxe um casezinho aqui para a gente fazer. É um case muito interessante. E eu quero ler para vocês, para a gente acompanhar, tá? Esse case é um case real, ele está num livro. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Peraí. Coloquei. Experiência inesquecível para o cliente. E ele fala aí, eu só trouxe um pedacinho dele, tá? Esse case é grande, eu não quis trazer tudo, porque eu quero justamente tratar da criatividade de vocês quando a gente for fazer a atividade. Então, eu vou ler esse case até a parte que eu coloquei aqui. Kelsey só trabalhava depois do meio-dia, aos sábados, e ela marcou de cortar o cabelo em um agradável salão que ela já queria experimentar. Quando entrou, ficou impressionada com a beleza da decoração do local, profissionais vestidos de preto e muito estilosos. Várias pessoas estavam sentadas na área de espera com suas revistas e Kelsey, muito animada para fazer o seu cabelo naquele lugar. Ela caminhou até o balcão na recepção, onde um rapaz estava sentado olhando um tablet. Quando já havia passado 1 minuto sem que ele percebesse a presença dela, Kelsey deu uma suave tossida e o recepcionou para cima e sorriu. Não se preocupe, já reparei em você. Tenho hora marcada às 10 com a Baby, disse Kelsey com um certo desconforto. O recepcionista voltou para o tablet e disse: assim, você é Kelsey. Ela anuiu com a cabeça e disse: certo. E ele disse: certo, sente-se e Baby vai lhe atender assim que acabar com a cliente, apontando para a profissional. Ao observar que o atendimento de Baby estava apenas começando, Kelsey voltou-se para o recepcionista e perguntou: desculpa, meu horário é às 10. Já são 10h10 e observei que Baby está iniciando o atendimento. Você sabe dizer quanto tempo vai demorar? O recepcionista olhou para Kelsey, depois olhou para Baby e disse: bem, Baby é uma autêntica perfeccionista, então nunca se sabe. Olhem que coisa maravilhosa nós temos aqui diante dos nossos olhos. Esse case, pessoal, ele segue. A Kelsey continua falando ali, ele chama a Baby fala com ela, e eu não vou contar, eu vou contar só depois que vocês fizerem a atividade o que se deslanchou com esse negócio. Eu vou deixar que a criatividade de vocês fale um pouco mais alto. Mas o que eu quero que vocês façam aqui, vocês receberam aí no grupo um PPT, não foi? Um PowerPoint. Esse PowerPoint, eu queria que quem pudesse, quem tivesse aí com o seu computador, desenhasse, identificasse a persona da Kelsey. Vocês têm alguns dados aqui. A gente está fazendo aqui, obviamente, um trabalho que ele não é um trabalho totalmente realístico de como a gente faria numa empresa, mas ele dá para a gente fazer bem o sentido de como a gente faz uma identificação de persona. Porque a identificação de persona a gente faz através de pesquisa. Mas a gente já tem aqui dados reais que dá para mapear a persona. Então, deixa eu interromper aqui. Pegar o arquivo.
Opa, peraí, galera. Quero só mostrar para vocês o que eu preciso que vocês façam. Tá dando para ver aí? Não, não, né? Peraí, galera. Estranho, não está entrando. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui. Senão vocês abrem por aí. E eu vou falando para vocês. Foi. Vocês viram, vocês estão com o arquivinho aberto aí? Quem puder, vocês têm aí 4 fotos de 4 mulheres. Eu quero que vocês escolham de acordo com o que vocês acham que tem a ver com a Kelsey, com aquela mulher que trabalha no sábado. Eu quero que vocês percebam os detalhes. Eu não vou falar dos detalhes, os detalhes estão aí no texto. Ela trabalha no sábado, ela pegou o horário que ela tinha vago na parte da manhã e foi marcar a agenda para fazer o corte do cabelo dela. Então, vocês vão copiar aqui, copia e cola nesse quinto slide aqui a foto que vocês acharam que é a mulher, que é a Kelsey. A que vocês querem que seja a Kelsey, que vocês imaginam que é a Kelsey. E vocês vão colocar quais são os dados dessa mulher, quais são os hábitos dessa mulher. Vocês vão colocar o que vocês identificam. Quais são os desejos de uma mulher mais velha? Ela é uma mulher que é casada, ela trabalha, isso é a percepção de vocês, segundo o que vocês leram até agora, tá, pessoal? Quais são os desafios dela? Ela tem agenda apertada, ela tem que cortar o cabelo rápido para voltar para o trabalho, ela tem sempre que estar bem arrumada, ela trabalha com público. Quais são os valores dela? Eu coloquei algumas coisas aqui só para vocês entenderem que tipo de coisa que a gente quer demonstrar. Ela é pragmática, ela é responsável, ela é, como se diz, objetiva, ela é sincera. Qual o objetivo que ela tinha ali? Ela queria cortar o cabelo, ela queria se organizar, queria ficar bonita. E como que a empresa poderia ou deveria ter ajudado a ela? O que a empresa tinha que ter providenciado para ela nesse momento? Vocês vão preencher esse slide 5 do PPT que vocês receberam, tanto com a fotinha quanto com os hábitos, coisa rápida. 15 minutinhos a gente faz isso. Depois, quando vocês fizerem, a gente vai falar, vai escolher aqui algumas pessoas para mostrar para a gente como que é essa persona que vocês estão identificando agora, tá, pessoal? Vamos fazer, são 9 e 2. 9 e 17, no máximo, a gente faz, a gente mostra aqui, quem quiser mostrar, a sua Kelsey.
Pessoal, enquanto vocês estão finalizando, estou só dando uma olhadinha aqui no chat, os comentáriozinhos que tinham aqui. NPS é uma pesquisa. Você pode aplicar tanto através de uma empresa que você contrate para aplicá-la para você, ou você pode aplicar pelos formulários, fazendo um formulário manualmente através de um SurveyMonkey da vida, através de um sisteminha que você mesmo vai poder manipular e criar a sua pesquisa e mandar para os seus clientes ou para uma amostra de clientes. Então, a gente fala que é uma pesquisa, o método é uma pesquisa. E você vai manipular conforme for possível para você. E a Zoa perguntando, isso foi da CIA, e a Zoa perguntando quanto a esses indicadores, tem alguma periodicidade que devem ser feitos? Sim. Quando a gente está falando, por exemplo, da aplicação do NPS, o ideal é que você, ao mapear a jornada do cliente, você escolha momentos chaves para aplicar a pesquisa. E respeitar uma noventena, pelo menos. O ideal é que você espere 90 dias entre uma pesquisa e outra, se você for aplicar para o mesmo cliente, tá? Caso contrário, você vai escolher momentos chaves para o seu cliente receber a pesquisa. Eu vou falando que já recebeu de um restaurante, bacana. Tem muita gente usando. É bastante revolucionário e diz muito sobre a lealdade do cliente. Muito legal. Finalizando, pessoal. Não tem problema, pessoal. Quem não conseguir fazer pelo telefone, faz depois, com calma.
Não tem problema nenhum. E a gente faz junto aqui agora. A gente olhando do resto do pessoal, vocês já vão ter uma boa percepção. E aí depois com calma você faz no seu computador, não tem problema. Fica tranquilo. Se eu não me engano, também está na apostila. Então, se você quiser fazer pela apostila depois, não vai dar para colar a fotinho, mas o resto todo você consegue fazer. Lá, galera. Vamos dar uma olhadinha. Quem gostaria de dividir com a gente como fez aí a sua Kelsey? Quem tem uma Kelsey prontinha aí para a gente falar? Considerando a timidez de vocês hoje. Renata, eu sei que tem. Renata, eu já sei. Sim, minha filha, não precisa ficar tímida, não. A gente está aqui, ó, todo mundo aqui igual, todo mundo aqui conversando. A gente já se conhece. Ontem a gente se apresentou. Ah, eu tenho. É mesmo? E você, eu não lembro. Fala para mim, você atende cliente? Como é que é o seu trabalho hoje? Sou veterinária. Veterinário. Mas você fica no front ou você não precisa atuar Atende com o cliente. cliente? Sim, o que? Você fica? Sim, atendo cliente. Entende? Aham. Mas aí com o cliente você não fica tímida? Não. Só na sala? Só na sala Não. virtual? Inclusive, falo pelos cotovelos. É mesmo? Olha! Tem que ver, né? É isso, muito bom. Muito bem. Não, mas Então, é que você viu? não precisa A minha ficar persona, tímida, eu não. Aqui a escolhi a gente. foto 3. Ah, deixa eu olhar aqui. Você quer compartilhar ou você quer. Escrever à mão, porque eu não consegui editar ali. Ah, então tá bom, não tem problema. Deixa eu colocar a foto aqui para a gente dar uma olhada. Não, para variar, peguei o outro arquivo. Algo estranho acontece com o meu PPT. Gente, não sei, preciso chorar. É a morena, mas ela não tem tanta cara de brava. Não sei, escolhi por É isso aí, intuição. é isso aí. A mulher 4 tem mais cara de brava. Sim, Mas abri. eu escolhi o meio termo, porque dá Tá, pra a ver. morena está de braço cruzado. É. Tá. E aí, o que você acha? Quais são os hábitos dela? O que você colocou?
Eu coloquei que ela é uma pessoa prática e organizada, que ela procura otimizar o seu tempo e, por conta disso, ela precisou escolher um local para fazer o cabelo dela que se encaixasse dentro das suas necessidades, né? Ela teria um perfil, então, prático, responsável, exigente, né? Porque ela escolheu aquele lugar. Ela também é organizada, principalmente com a agenda dela, e pontual. E ela também é ética, porque ela cumpriu o horário dela, né? Então, ela chegou no horário, porque provavelmente ela pensou no que ela tinha para fazer depois, né? Legal, legal. E aí, quando a gente fala de dados e hábitos, você acha que ela é jovem? Ai, Pela foto, sim? sei lá, Mais ou menos que idade? 28 anos. 28 anos. E você acha que ela é casada? Não. Engraçado, né? O que você acha que estava Então, eu acho que ela estava muito esperando por esse momento, né? Então, ela se organizou, ela marcou um horário, ela escolheu o local, né? Ela poderia ter ido num local que ela já conhecia, mas ela, porque ele mostrava alguma característica que ela gostava, ou que ela buscava, então ela escolheu esse lugar por conta disso, né? E também por saber dentro das necessidades de tempo dela, que eu acredito que devia ser curto, e atingir as expectativas dela também. Muito bom. E você vê que ela fala ali no texto, né? Que fala no texto que ela já queria visitar há um tempo. Então já tinha alguma coisa que chamava atenção nela, né? E aí chega lá, você vê, ela não volta, né? Porque depois de uma dessa. E aí, e o objetivo dela, quando você falou, atender as expectativas dela, qual era a expectativa dela? E ser atendida no horário, né? Ter um bom tratamento, ter um bom resultado, né? Ela foi buscar um corte de cabelo, então a gente vai para o salão, a gente quer sair melhor do que entrou, né? Exatamente. Então, no caso dela, ela deve ter ficado tão frustrada, coitada. Sim. E o que você acha que a empresa poderia ter feito por ela? Como que a empresa deveria ter ajudado, deveria ter contribuído para o sucesso dela? Então, eu coloquei aqui como uma solução para esse problema, né? Poderia essa empresa ter, de repente, mais alguém para estar ajudando a Baby, né? A principal. Eu nem digo solução, tá? Se aqui, nesse momento, a gente está falando assim, o que era, como a empresa deveria ter ajudado a ela ali? O que a empresa deveria ter feito por ela? Então, quando ela chegou... O mínimo que devia ter feito era ela ter sido atendida no horário, né? Porque foi um acordo entre os dois. Quando você marca um horário, você acorda que a coisa vai ser feita naquele horário. E aí eles já erraram, porque ela não foi atendida conforme o combinado, né? E aí vamos dar um pause. E quando a gente faz um acordo com alguém ou com o cliente, como é que fica a nossa expectativa? Fica de ser atingida, né? Lá em cima. Aí. Ela tinha uma expectativa de, no mínimo, chegar às 10 horas, porque ela é uma mulher que trabalha, porque ela trabalha num sábado, ela ia pegar meio-dia, então ela já cronometrou horário. Exato. Né? E mais o que você acha que a empresa deveria ter ajudado ela? Ter colaborado para o sucesso dessa operação? Não sei como o fim da história, né? Mas aqui eu pensei em duas situações. Ou a Casey se atrasaria para o trabalho dela ao meio-dia e ficaria esperando a vez dela, ou então, são duas situações ruins e para muitas pessoas, né, para uma mesma manhã, e uma foi fazer a unha, outra foi cortar o cabelo, outra foi fazer mechas, que leva uma manhã inteira, então teria que se organizar por serviço e por tempo, né?
E também estipular um limite de tempo de espera. Por exemplo, se algum cliente atrasou, tem um tempinho de 10 minutos para esperar. Senão, chama o próximo, né? E também avisar o cliente agendado se algum imprevisto acontecer. Por exemplo, eles sabiam que essa cliente ia atrasar, elas poderiam ter avisado a case, né? Ó, aconteceu um imprevisto, vai atrasar, ela poderia voltar em outro momento ou nem sair de casa, né? Aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês acham que pela resposta do recepcionista, né? Vocês acham que essa era uma preocupação? Eu acho que ele não estava nem aí. Tipo, estava cumprindo tabela. Não vestiu a camisa da empresa, não. Não, mais do que estava cumprindo tabela. Tinha um certo pedantismo ali, né? Porque... tipo, nem aí. Quer ir embora ou quer esperar? É isso. A gente está, tipo, fazendo um favor para você. Eu acho que você tem que esperar, porque a gente está, tipo, fazendo um favor para você em tratar do seu cabelo, em cuidar de você. Então, poxa, como que ela não vai esperar? Não tem esse mindset. E tem empresas que são assim, gente. Elas acham que o produto ou serviço delas é o favor que elas estão prestando para o cliente. Nesse ponto de pensar, de falar, eu deveria ter avisado, tem que avisar. Não tem que avisar. Porque a gente está fazendo um favor por estar aqui, fazendo essa maravilha de corte de você. Não tem que avisar. Tem que bastante enganar. Era perigosa de produto, questões que estão do que isso muitas vezes não está vendo. Então, gostei de brincar, falar, né? E nesse dia ela tinha uma reunião marcada com os noivos às 2 horas da tarde, pelo menos, o dia ela estaria saindo do salão, né? A Casey, ela adora leitura, ela gosta de eventos, porque ela trabalha, então ela está sempre se envolvendo com alguns eventos sociais. Ela gosta de estar vivos, em reuniões mais íntimas, nada com muita gente. E ela, sim, ela está bem, para ela poder estar. Então, por isso, ela procurou um salão que tiver ela para aquele dia em questão, né? O problema da Casey é que ela, justamente por ela ter esse grande volume de trabalho aos finais de semana, com horário marcado, por conta dos eventos, ela não tem muito tempo para poder ficar livre fazendo as coisas no final de semana com horário mais flexível. Ela tem que estar com tudo agendadinho dentro do seu cronograma. E a questão que eu vejo ali, assim, ela valoriza muito a questão da lealdade, compromisso, horário, responsabilidade, cordialidade, né? E, assim, aquele dia ela o seguinte, o que aconteceu, né? Por algum motivo que a gente não conhece até o momento, o atendente não conseguiu explicar a Casey que ela não seria atendida às 10 e não, porque a sua profissional estava atrasada no compromisso anterior. Então, na minha visão, assim, ela ficou extremamente decepcionada com toda aquela aparência que não condiz com a responsabilidade que o lugar poderia oferecer. E eu acho que a empresa poderia ter ajudado de algumas formas. Era tentando cronometrar essa questão assim. Por exemplo, eu vou dar uma ligadinha um pouquinho antes para a cliente para poder dizer para ela se ela vai vir, se está no horário, se está tudo certo. Combinar essas questões dos atrasos, né? Olha, a gente tolera até 15 minutos de atraso. E também dar uma ajustada na profissional, né? Porque, por exemplo, olha,
baby, você vai atender uma cliente às 9 e tem outra já marcada às 10. Dentro desse horário aqui, você consegue finalizar essa cliente para começar a atender a outra? Se ela não tiver como, então eu vou tentar remanejar, que é isso, ou para um outro horário, ou para um outro dia, que seja dentro da necessidade dela. Eu acho que, assim, no lugar do empresário, e monitorar esse sistema também, porque não adianta ter uma agenda se eu não, né? Eu só vejo ali, dou um ok. Ok, né? Ok. E aí, não estou ajustando, não estou controlando nada. Está tudo atrasado, se atropelando, não sei quem vem, quem não vem, e nada está sendo para corrigir isso. É isso mesmo. E eu acho também o comportamento a ser colocado, porque tem muitos segmentos, tem essa questão de ego que precisa ser tratado. Assim, você está ali para servir, né? Você não está ali para ser uma estrela. Mas eu acho que é justamente esse o ponto também, Gil. As pessoas não entendem o que é servir o outro. Elas entendem como servir e ser servidos, né? Ué, né? Você que está precisando de mim. Então, eu tô aqui, né? Para assim, prestar um favorzinho. Né? Senta ali e aguarda na disciplina que eu vou te dar um tempinho. Em qualquer serviço, às vezes, você vê isso, infelizmente. Não é só com salão, não. Às vezes, o consultório médico também eu acho uma falta de respeito muito grande. Nossa! Eu já cansei de chegar em consultório ginecológico, por exemplo, com consulta marcada para 9 horas e fui atendida às 4 da tarde. Gente, que absurdo. Eu já passei por isso, já fiquei 3 horas esperando e nunca mais voltei. E não é um caso que você pode sair dali e ir na outra ginecologista, porque não tem agenda. Você tem que, né? Tem que ficar ali. Você tem que ficar ali. Porque, assim, primeiro, como é que você vai marcar outro no mesmo dia, conseguir sabe? O ginecologista não trabalha sábado, trabalha de segunda a sexta, sabe? Então, isso. Já perdeu um dia de trabalho, já tá ali. Sim, eu já vi isso acontecer, isso já aconteceu comigo, e realmente, infelizmente, as pessoas têm esse tipo de padrão, esse tipo de comportamento que, a meu ver, eu considero uma loucura, assim, não consigo entender. Mas muito legal. Obrigada. Obrigada, Rê. Foi excelente. Excelente. Eli, alguma coisa diferente que você queira complementar, além do que já foi passado aqui, que você gostaria de pontuar da sua persona da Kelsey? Da processos, criar uma persona de uma empresa que está completamente desorganizada foi um tanto complicado, porque eu vi muitas possibilidades de melhoria dentro da empresa para que pudesse atender uma persona ao nível da beleza, porque como a Kelsey, ela tem um valor estético muito alto, e ela viu, né, esse fator dentro do ambiente, todos os processos estão incoerentes com a beleza do lugar em si. Uhum. Então, assim, a persona que, no meu caso aqui, eu criei uma mulher do mundo corporativo, em torno de 30 a 45 anos, que é uma executiva, que está ali que quer andar sempre elegante, que a vida é corrida e que ela tem o sábado de manhã para poder ter o autocuidado dela. Uhum. Né? A minha persona foi a segunda ali, aquela loira, né? E aí o único tempo dela é esse sábado de manhã. Então, assim, no momento que ela não conseguiu fazer o que ela queria e se viu frustrada, não há valor que pague essa frustração. Então, ali ela passou a ser aquela detrator, né? Detratora. Com certeza vai ser uma detratora ali, né? E eu coloquei como 4 perfil valores, que é a pontualidade, o senso de justiça, a qualidade, a excelência no atendimento, né? Por ela ser essa minha persona, né? A ética e pelo valor estético dela ser muito alto. Como objetivo que ela buscava
como ela viu, aquele salão queria ir tanto, era ter o tratamento à altura da beleza que ele entregava, né? E foi que ela adquiriu. Então, por isso que gerou a frustração. E como a empresa poderia ajudar, nessas condições atuais, ela deveria contratar a Gil para fazer um processo de CX dentro da empresa. Ela poderia contratar uma consultoria de gestão, né? A gente viu ali que ela precisa... a empresa, né, está completamente delargada, sem falta de planejamento, então não viu que... Eu acho que aquela empresa ela não conseguiria entregar nada para aquela cliente ali naquele momento. Teria ali que ter uma mudança em todos os sentidos, né? Porque se ela não estava preparada para os mínimos detalhes, saber que num sábado o salão ele enche mais, contratar freelancers para esses episódios, né? Tá enchendo muito, vamos chamar 2, 3 pessoas a mais para poder o fluxo de atendimento melhorar. Ela está completamente despreparada. Então, totalmente. Ao nível da minha persona, esse não é o ambiente que ela deveria voltar mais. Não. Mas eu sou muito exigente, tá, Gil? Não, e não volta mesmo, não volta. Não volta. Esse case foi ótimo, obrigada, muito bem pontuado. E é bem por aí, gente. O case termina com ele chamando a profissional e ela basicamente deixa claro que ela só vai terminar daqui a 1 hora e que ela pode sair para fazer outra coisa e voltar, mas que ela deveria ficar, porque ia ser muito importante para ela, porque aí ela mexe no cabelo dela e fala, vai ficar muito legal o seu cabelo, tenho certeza que você deve esperar para ficar. Só que assim, ela já foi desde o primeiro momento que ela chegou ali, tratada com indiferença, tratada com descaso. Só o fato da pessoa que está numa recepção ficar olhando o tablet e não observar o que está acontecendo, não dá, né? Não é assim. O cliente, quando chega numa empresa, a primeira impressão que ele tem é a pessoa da recepção, é quem vai recebê-lo. Essa pessoa tem que ter um super não verbal bacana de acolhimento, né? Então, tudo errado. E ela termina falando que está saindo dali e não volta mais. Infelizmente, o atendimento que eles têm não é condizente com a beleza do local. Mais ou menos por aí. Obrigada, pessoal. Foi excelente. E aí, gente, só para vocês entenderem, quando a gente identifica uma persona, geralmente uma empresa tem de 4 a 5 personas, tá? Não é que nem público-alvo, que você tem ali o seu público-alvo. Não. Como a gente está falando de algo mais humano, a gente vai falar que uma empresa tem de 4 a 5 personas, mais ou menos, que representam esses grupos de perfis comportamentais de pessoas, tá? Bom, vamos voltar aqui para o nosso conteúdo. E agora a gente vai falar da jornada. Gente, o meu PPT, ele está com um pequeno detalhe aqui. O Hélio está aí? Hélio está aí? Está me ouvindo, Hélio? Não. Eu acho que são as fontes, Giovana, que quando eu fui salvar, ele apareceu algum probleminha com as fontes. Tem que salvar. É que ele não está autorizando, acho que está dando alguma o Hélio já tá indo aí te com a ajudar, fonte. Tá. O problema é que ele não abriu. Eu queria que alguém abrisse junto comigo, que aí eu vou falando e a pessoa deixa no computador aí espelhado ou compartilhado. Vivi também, alguém que puder. Caramba, que coisa esquisita. Tu quer liberar as pessoas para compartilhar? Eu queria que você tenha o arquivo aí. Aquele Esse PPT do conteúdo total. Se você quiser compartilhar, eu vou falando.
É que eu não tenho, acho que eu não tenho ele. Vivi tem. Você quer compartilhar, Vivi, ou passar para o Hélio, que ele compartilha aqui para mim? Tem. Pode ser, daí ela compartilha. Só não sei se Vivi está no computador, né, para conseguir compartilhar legal. Ela está dizendo aqui no bate-papo que Me desculpem, mas não está abrindo. Não sei o que está rolando. Algo estranho aconteceu. Mas a gente compartilha aqui rapidinho, através da Vivi ou do Hélio, e aí a gente faz. Já estamos terminando. ou ela me manda aqui, deixa eu ver se... Ou você só precisa botar ela como anfitriã. Tá, perfeito. Deixa eu ver. Vamos ver aí. Pronto. A Vivian já está co-anfitriã já. Ver se ela consegue compartilhar daí. Pronto. Vamos para o slide 63, por favor, o próximo aí. Eu vou só te falando para você passar, né? Porque eu acho que eu não consigo passar, né, Vivi? Não, acho que não. Tá. Então, só volta. A jornada. Obrigada, Vivi. Obrigada, Hélio. Depois que a gente identificou a jornada, a persona, a gente consegue fazer um mapeamento da jornada, tá? Só quero saber. Dá para todo lado. Oi. Acho que o microfonezinho abriu. Pronto. A gente consegue fazer o mapeamento da nossa jornada, tá? E o mapeamento da nossa jornada, basicamente, é a gente conseguir, através de uma técnica visual, mapear todos os pontos de contato que o cliente tem com a nossa empresa, tá? E aí a gente vai mostrar visualmente o processo, as necessidades, as emoções do cliente durante toda a sua interação com a nossa empresa, tá? É uma descrição gráfica. A ideia é a gente selecionar, o cliente passar por esse ciclo que vocês estão vendo aí. Ele seleciona as opções que ele quer, ele compra, ele tem uma experiência de uso, depois disso, ele divulga ou recomenda e ele recompra. O nosso objetivo é que o cliente passe por todos esses... a gente diminuiu aqui, tá, pessoal? Eu trouxe aqui um gráfico bastante reduzido, só para vocês entenderem aí como se dá o ciclo de compra dele diante de uma jornada. E a ideia é que a gente consiga levar esse cliente até os passos 4 e 5, onde ele te recomenda e onde ele recompra. Só que ele só vai conseguir fazer isso, ele só vai executar isso, esse ciclo de forma completa, se ele tiver uma boa experiência de compra. Porque vocês imaginam, vocês acham que o cliente ele vai seguir na opção de compra, se na hora que ele estiver selecionando a opção dele, ele se sentir desconfortável com essa empresa? Como, por exemplo, aconteceu com a Kelsey agora. Ela entrou, ela ia comprar, ela selecionou. Então, ela entrou, ela chegou a agendar, só que ela não efetuou a compra. Por quê? Porque já no início houve uma ruptura nos pontos de contato que ela teve, na experiência que ela teve. Então, vocês observam já, a partir daí, a importância da gente cuidar da experiência do nosso cliente, ao passo que ele continue seguindo esse ciclo de forma proativa. E como é proativa, pessoal, tudo depende do cliente. Mais do que nunca, a gente tem que cuidar da percepção que ele tem com a nossa empresa. Pode passar, Vi, por favor. E o que a gente precisa? Por que a gente deve mapear a jornada do cliente?
para identificar os pontos onde a chance de causar insatisfação ou perder o cliente são bem maiores. Entender o esforço do seu cliente em cada ponto para deixar esse processo mais fluido, pulou o F, com menores ruídos. Identificar as lacunas entre a expectativa e a realidade do cliente, garantindo entregar uma experiência constante durante toda a jornada. E focar nas necessidades específicas do cliente em diferentes estágios do funil de compra, utilizando esse processo, oferecendo experiências relevantes para o seu cliente e aí conseguir encantá-lo, turma. Pode passar, Vi. Alguns dados da Adobe que mostram os benefícios, pessoal, de se construir uma Customer Journey Map ou jornada do cliente. As empresas que têm um programa formal de mapeamento de jornada têm a coluna azul. E as demais que não têm, têm a coluna cinza. Então, vocês observem que o retorno sobre investimento em marketing é muito maior, melhorias com custo sobre serviços do cliente bem maior, número de menções positivas na rede social muito maior, retorno de indicações de clientes, melhoria do ciclo de vendas. Olha que absurdo de diferença para empresas que mapeiam a jornada do cliente. Retorno de cross-sell e upsell, ou seja, o cliente comprar de novo e o cliente comprar mais e novos produtos, também muito maior. São dados da Adobe de pesquisa. Pode passar a ver. Quais são as orientações importantes para um mapeamento de jornada? Primeiro, claro, a identificação da persona deve inspirar, alcançando maior humanização. Por isso que a gente precisa fazer o mapeamento da jornada, senão a gente não consegue a jornada de acordo com a percepção do cliente. Deve otimizar processos, regras, produtos e serviços em favor da fluidez e sucesso da emoção nos momentos de contato. A experiência do cliente é cumulativa, ocorre em múltiplos pontos de contato e é cíclica, como vimos. O mapeamento da jornada inclui antes, durante e depois do contato realizado com a empresa. Ou seja, na hora que ele está procurando pela sua solução, você já tem que pensar em como é a experiência do cliente. É fácil achar seu site? A sua rede social, ela é legal? Ela é bem comercial? Ela mostra bem os seus produtos e os seus serviços? Ela comunica com o seu cliente de forma adequada? Com a sua persona de forma adequada? A jornada é mais eficaz quando realizada por profissionais especializados, porque é algo muito técnico. Porém, em conjunto com a sua equipe interna. O correto e técnico mapeamento de jornada oferece resultados aos negócios, equipes e clientes. A sua equipe fica mais feliz, mais produtiva e mais motivada quando você tem um mapeamento de jornada que você pode rever os seus processos e eficiência e fluidez do seu processo, da sua jornada e da jornada do cliente. Pode passar, Vitor. O framework vai acontecer mais ou menos assim, né? A gente tem pesquisa primeiro, né? Voice of Customer, equipe, pesquisa encaminhada para o cliente, entrevista, como a gente falou. Depois a gente vai fazer o mapeamento de jornada e depois a gente vai cuidar de ter resoluções e inovações através de um plano de um plano de performance e as melhorias necessárias depois que a gente fez o mapeamento. Pode passar, meu amor? Essa aí seria mais ou menos a jornada da Kelsey, né, turma? Então, quais foram ali os pontos de contato dela? Quais foram ali as intenções dela e os pontos que ela precisou fazer com a empresa? Ela primeiro desejou o serviço no salão. Depois ela agendou um horário. Ela chegou no local, contatou o funcionário sobre o atraso. Esses foram os pontos de contato que ela teve com a empresa. Com quem ela falou quando ela desejou? Ela não precisou falar com ninguém, ela só teve esse desejo, ela passava, ela olhava, ela já queria cortar o cabelo ali. A necessidade era cortar o cabelo e se sentir bonita. Ela ganhou a possibilidade de solução e satisfação, e a emoção predominante naquele momento era entusiasmo, né, turma? Carinha aí bem entusiasmada.
Ela agendou o horário, falou provavelmente com o recepcionista. A necessidade dela era ter um horário com o profissional para o corte. Ela ganhou o agendamento especificamente e a emoção ainda era entusiasmo. Quando ela chegou ao local, ela falou com o recepcionista. A necessidade dela era ser atendida, como a Cíntia falou, conforme o agendamento para o corte de cabelo dela. Ela ganhou um certo descaso naquele primeiro momento e ela já ficou desconfortável ali. Quando ela contactou o funcionário sobre o atraso, que foi o último contato que a gente viu no case, ela falou com o recepcionista, a necessidade era ser atendida e evitar que o atraso acontecesse. E o que ela ganhou? Arrogância, pessoal. E aí ela ficou muito chateada e não vai voltar mais e não efetuou a compra. Desculpa. Pode passar? A terceira atividade, vocês que são muito maravilhosos, acabaram fazendo antes, né? Que foi dizer qual que era o plano de ação. Então, todos vocês acabaram falando aí de vários tipos de plano de ação. Inclusive, Eli até me contratou para isso. Maravilhosa, incrível ela. E o plano de ação passa por vários momentos, né, gente? Desde a gente entender uma mudança cultural ali, que eu acho que para mim era a primeira coisa que tinha que acontecer. Era ter uma mudança de cultura, de mindset, de entendimento que o cliente não está te fazendo um favor e que de forma muito rápida, muito objetiva, ele simplesmente troca e vai embora e troca o serviço. Ela não cortou o cabelo naquele dia, ela vai cortar em outro. Porque o que mais tem por aí é concorrente prestando o mesmo serviço que a gente. E vocês trouxeram essas soluções incríveis para a gente aqui. Pode passar, Vivi. Pessoal, a gente se despede por aqui nesse dia, nessa noite, com a colaboração majestosa de cada um de vocês, buscando se comprometer, buscando conhecimento, buscando solução inovadora, com alguns recados que eu entendo que são imprescindíveis quando a gente fala de experiência do cliente. Primeira coisa, experiência do cliente é uma estratégia, sabe, pessoal? Que tem que visar resultado e crescimento para o seu negócio. A gente não pode fazer a experiência do cliente sem falar em resultado, tá? Não existe CX sem EX, ou seja, não existe experiência do cliente sem experiência do colaborador. O profissional que atua na experiência e no sucesso do cliente, ele deve estar constantemente atualizado, ele deve ter um olhar para a economia, ele deve ter um olhar para a inovação, ele precisa entender o que está acontecendo ao redor dele, o que está mudando, o que vai interferir no meu negócio e, principalmente, ter muito conhecimento de comportamento humano, turma. Tem que mudar a perspectiva. Não é foco no cliente, é foco do cliente. Ou seja, você precisa ouvir o seu cliente. Ouça o seu cliente. Tá? Use pesquisa para isso. A gente tem pesquisa econômica, barata. Basta a gente ter um pouquinho de pesquisa e força de vontade. O que não pode ser medido, não pode ser gerido, acabei de falar. Questione constantemente o seu processo, a sua operação e os seus resultados. Quando eu falo questione, turma, é a gente se perguntar como empresa, como profissional, se a gente realmente está fazendo melhor, se a gente está entregando o que realmente o nosso cliente quer. E para isso, a gente tem que buscar benchmark. Como que a gente consegue entender se a gente está indo bem ou não? Além de ouvir o nosso cliente, que a gente já falou. Olhando os benchmarks, olhando os nossos concorrentes, olhando quem entrega, quais são as nossas referências no nosso segmento. Olha para essa galera, vê o que eles fazem de diferente. A XP, turma, foi olhar lá nos Estados Unidos como funcionava e trouxe aquela metodologia para cá. O que a XP hoje faz aqui no Brasil, claro, depois de um bom tempo de amadurecimento do trabalho deles, foi olhando para fora, foi olhando para um grande benchmark. E aí você olha para o grande
e modela dentro do seu contexto, dentro da sua realidade. Mas olha o que está acontecendo nos maiores, nos diferentes, nos seus diversos benchmarks. E, turma, é isso. Eu me despeço por aqui de vocês. Eu acho que acabou, né, Vivi? Acabou. Esses são meus contatos. Tudo que vocês precisarem, vocês podem entrar em contato comigo. Instagram, Giovana Terra CX, LinkedIn Giovana Terra, meu e-mail, tudo que vocês precisarem. Tem o podcast, ouçam o podcast, botei o podcast do Hélio lá no grupo. Não deixem, ele está imperdível. Hélio Bernardon falando para a gente sobre hiperconcorrência e tem muito mais coisa. E o que precisarem, estou à disposição de vocês. Espero ter contribuído nesses 2 dias para vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Pode tirar o compartilhamento, Vi, que aí, se o pessoal quiser falar. Eli, Cíntia, Silvia, Rê, todo mundo, alguém precisa de algum apoio, quer falar algo, quer fazer alguma colaboração? Carlos? Então, deixa eu começar. Eu estou gostando de começar a falar, hein, Ali? Tá. Olha, eu quero te parabenizar porque, assim, é de extrema importância todo esse conteúdo, né, no ambiente profissional. Eu até uma vez comentei com o Alê que uma das maiores frustrações que eu tinha na vida é que a prestação de serviços aqui no Brasil, ela deixava muito a desejar. E saber que tem alguém com essa especialidade aqui já me traz mais um certo conforto. Então, assim, hoje você é referência, não só pela sua experiência, mas a forma que você entrega. E, assim, eu suei o curso inteiro hoje, porque eu fiquei muito emocionada de saber que existem pessoas que lutam por essa qualidade, por essa excelência, sabe? Porque nós aqui precisamos, nós somos o melhor que a gente se propuser a fazer, sabe? Então, assim, eu estou muito grata por esse conteúdo e eu também gostaria de parabenizar as empresas, né, os profissionais, gerentes e supervisores que disponibilizaram esse conteúdo, porque eu vim do mundo corporativo, trabalhei 26 anos e proporcionar conhecimento para os funcionários, isso não é qualquer empresa que faz. Por outro lado, também os funcionários que receberam isso, que nunca deixem de ser gratos, porque essa foi a deficiência que eu vivenciei. E se eu tivesse tido esse apoio lá atrás, eu tinha certeza que eu teria chegado muito mais além diante da competência que eu já tinha. Então, assim, é uma via de mão dupla, né? O gestor, ele oferece e o empregado, ele tem que contribuir. É excepcional. Assim, eu estou maravilhada com essa turma e de saber que grandes empresas aí estão no caminho do sucesso, treinando seus colaboradores e trazendo aí essa expertise para eles. Estou muito feliz. É verdade. Obrigada, Eli. Que bom que você aproveitou. Legal é a gente botar em prática, né? Por isso que eu pedi para vocês fazerem já essa atividadezinha de ontem para hoje, porque o mais importante é a gente colocar em prática. Então, vocês todos estão de parabéns, porque a gente ficar 2 dias, até 10 da noite aqui, né, trabalhando, estudando, agregando conhecimento, um conhecimento novo para muita gente. Eu sei que às vezes é totalmente diferente, mas é isso. A gente agora vocês têm o papel de colocar em prática e alguma coisinha dessa vocês precisam colocar em prática a partir de amanhã. Então, são todos incríveis. Obrigada, pessoal. Obrigada, Eli. E é isso, turma. Mais alguém quer colocar alguma coisa? O pessoal já colocou aqui no chat um monte de coisa. Pessoal, muito obrigada. Eu que sou extremamente agradecida a vocês. É uma honra para mim. Vocês, apesar de ter trabalhado o dia inteiro, estarem cansados, estarem aqui comigo hoje. Então, muito, muito, muito obrigada a todos vocês. E pela colaboração também, de todos. Então, é isso. Hélio, é isso? Bem, pessoal, então acho que é isso. Agradecer novamente então, a parceria sempre brilhante da Gia aqui, da Giovana, que sempre está com essa questão de nós atrairmos. Então, agradecer a presença de todos, agradecer realmente essa parceria, essa questão de troca aí que a gente tem.
Isso que é legal da gente poder estar desde esses últimos tempos com a quarentena, ele está levando um belo de um conhecimento, algo bem estratégico. Eu costumo dizer muitas vezes que a gente precisa, e o que a Gi trouxe hoje, o que a gente está acompanhando, é a questões mais assim que aquilo que dá veracidade daquilo que a gente aplica na nossa empresa, entende? Então, o Customer Experience realmente vem só registrar aquela questão que realmente aquilo que você faz, que fala de atendimento, de indicador, que a gente fala lá no IMC também, não é só, às vezes, um papo bonitinho de marketing assim. É uma interface, é um processo, é um desenvolvimento. E eu quero só deixar reforçando a questão principal, né? Quando a gente fala em Customer Experience, tem aquela frase do Sam Walton, que foi o criador da Walmart, né? Acho que é o Sam Walton, criador da Walmart, que já é falecido. Maravilhoso. Walmart, para quem não sabe, simplesmente é a referência de varejo mundial. E ele sempre dizia, né? Quem manda, o cliente é o maior responsável pelo sucesso de uma empresa. E ele pode simplesmente fazer uma empresa crescer ou quebrar uma empresa apenas escolhendo comprar em outro lugar. Então, Sim. acho que a base principal, quando a gente pensa dessa maneira, eu sei que, né? Então, brincadeiras à parte, a gente dizer que a questão do som alto, esse é um lema interessante. E o outro lema, né, que a gente escuta, que eu já escutei isso de uma vez de um empresário aqui da minha região, ou melhor, de um colaborador que sempre dizia assim que esse era o não a ser seguido. Que aquele ambiente lá, aquela empresa é ótima de trabalhar, se não fosse pelos clientes. Então, duas pesos, duas medidas aí, que eu acho que dá para trabalhar bastante. A gente tem que desenvolver bastante, né? Com a relação do como como eu expliquei hoje, eu falei isso para minha equipe, é o esforço, emoção e eu esqueci, esforço Sucesso. e sucesso. 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 Muito show de bola. Emoção, sucesso, é o drive. Confiança de todos aí estarem aqui, pessoal. Contem com a gente sempre. É um prazer estar com vocês aí e até a próxima. Gente, aí só um detalhe, né? Já que o Hélio citou o Sam Walton, ele me lembrou de algo maravilhoso. O Walmart ele é muito focado em oferecer o produto com maestria, com muita qualidade na experiência que o cliente está tendo dentro do Walmart. Ele é tão focado nisso que ele é totalmente focado na logística de abastecimento. E aí, no livro dele, ele fala que ele desafia você a estar numa estrada dos Estados Unidos e não ver a cada 10 minutos um caminhão do Walmart passando por você. A cada 10 minutos, se você está numa estrada dos Estados Unidos, você é capaz de ver um caminhão de abastecimento do Walmart passando por você. O foco que ele tem em levar extrema qualidade para o cliente dele. Então, vamos ficar aí com esse detalhe, né? Mais um detalhe maravilhoso do Sam Walton. Uma coisa, Gil, acho que todo mundo, eu sei que está todo mundo com cara de cansado, mas só para finalizar, se todo mundo puder abrir a sua câmera para a gente tirar uma foto oficial, né? Acho que é o mínimo. Excelente, excelente. Né? A gente fazer a foto oficial, então a gente se arruma, liga a câmera, se posiciona, né? Abram aí, maravilhosos, suas câmeras. Cada um com a sua. Nessa terça-feira. Todo mundo com Obrigada, turma. Ajeitando, quem puder ir. Isso, tá? Vou tentar abrir aqui as duas câmeras, aqui as duas telas aí. Isso, vamos ver quem mais vai abrir. Todo mundo abrindo. Falta algum. Isso, pessoal. É só foto. Isso que fica bonito, né? Deus me livre, que gente mais elegante aqui. Vamos ver quem mais faltou. Vou aqui tirar uma aqui. Isso, agora mais outro que vou pegar a segunda leva aqui de pessoas. Sorrisão, pessoal. Beleza. Ótimo, show de bola. Obrigada, queridos. Obrigada pela gentileza, obrigada pela paciência de vocês, pelo tempo. Obrigada. Uma excelente noite a todos. Coloquem em prática. E qualquer coisa pode me chamar. Chama aí nas redes sociais que a gente tira dúvida.
Boa noite, pessoal. Boa noite, queridos. Boa noite.